Um dos assuntos que eu quero compartilhar com vocês hoje, um dos valores, né, que nós precisamos entender que nós temos que restaurar e recuperar nesse tempo, é o nosso olhar para o futuro. Amém? E eu quero ler com vocês uma palavra que está lá em Gênesis 19, versículo 17, que diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Amém? Até aqui. E o versículo 23, que diz assim: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, amadas, eu quero falar para você que há muitas mulheres na Bíblia. Centenas de mulheres são relatadas, são faladas, nomeadas na Bíblia, ou pelo menos é feita a menção delas, né? Se não o seu nome é falado de alguma mulher na Bíblia. E aí, no meio de um discurso de Jesus sobre o final dos tempos, que você pode ler lá em Lucas 17, no versículo 32, Jesus vai dizer assim: e lembrem-se da mulher de Ló. Então, a única mulher que Jesus diz para nós, lembrem-se, foi a mulher de Ló. E aí eu quero falar algo para você muito importante, muito interessante, né? Aquela mulher, a única que Jesus diz, lembre-se da mulher de Ló, é a mulher que virou uma estátua de sal. É a mulher que olhou para trás. Aqui nesse contexto, né, de Gênesis, Ló estava morando em Sodoma e Gomorra, um lugar de pecado, de perversão sexual, de pecados terríveis, de pessoas abomináveis, e Deus falou que ia tirar Ló daquele lugar, e ele tirou os seus genros, né, e as suas filhas, e aí o pessoal, eles estavam lá, e eles achavam que, os genros acharam que ele estava gracejando com eles, né? Vamos sair daqui que vai ser destruído. E então, Ló foi pego pelos anjos, pela mão. Ele, sua mulher e suas filhas. Então, ficaram os genros, ficaram todo o povo ficou lá. E aí, Deus falou que eles saíssem daquele lugar e não olhassem para trás. Mais à frente, quando o sol, né, quando amanheceu o dia, a mulher de Ló, quando, né, Deus falou que ia chover, enxofre e fogo, naquele lugar, a mulher de Ló, ela não se contentou em seguir o novo caminho, seguir para o novo, ela olhou para trás. E aí nós vemos o quê? Não olhe para trás. Muitas mulheres não estão conseguindo viver o novo de Deus, viver as promessas de Deus, não, estão perdendo seus valores justamente por quê? Porque elas estão olhando para trás. Elas estão olhando lá atrás o que aconteceu na sua vida, o que ela perdeu, o que aconteceu de ruim. Ah, mas aquilo lá foi bom, mas eu não... Ai, por que eu não tomei aquela decisão? Tem mulheres pensando até... Elas estão casadas, mães, donas de casa, trabalhadoras, pensando, por que eu não casei com o namorado lá da adolescência? Ah, aquele emprego que eu tinha, por que eu não fiquei naquele emprego há 20 anos atrás? Ah, mas a minha vida era assim. Ah, mas aquela situação lá que aconteceu no meu casamento, no início do meu casamento, e o casamento já tem 30 anos. Mulheres que estão olhando para trás, para aquilo que está queimando, para aquilo que Deus já retirou da sua vida, para aquilo que Deus já terminou na sua vida, estão olhando para aquilo que Deus já te libertou. E você continua olhando para trás, vivendo hoje, olhando, pensando e remoendo coisas que você já passaram da tua vida. Então eu quero dizer para você, olhe para o futuro,
Sabe por quê? Porque a mulher de Ló aconteceu algo. Ela virou uma estátua de sal, ou seja, ela ficou paralisada, calcificada. Ela virou uma estátua. Olha só. Talvez você pense, eu estou assim. Eu estou paralisada. Eu estou paralisada na minha vida, realmente. Por quê? Porque você está olhando para trás. Talvez você não consegue andar, você não consegue cumprir os propósitos que Deus tem para a tua vida, você não consegue ser melhor como mãe, como esposa, no seu trabalho, lá na sua igreja, no seu ministério, no seu chamado, você não consegue andar. Por quê? Porque está paralisada. Talvez você está deprimida, você está oprimida, você está passando por um processo de depressão e você não sai do lugar. Por quê? Porque você está como uma mulher de Ló, calcificada, paralisada. Por quê? Porque você está presa ao seu passado. Olhar para trás no original, né? A palavra foi traduzida do grego, foi traduzida do aramaico, mas ela veio para nós de outras maneiras, né? Você lê aqui na Bíblia hoje, traduzida no Brasil, mas as palavras foram perdidas. Então, a tradução real para essa frase, que é a mulher de Ló olhou para trás, quer dizer, olhou para trás com saudade e vontade de voltar. Olha só. Por que ela ficou calcificada? Por que ela ficou paralisada? Porque ela virou uma estátua de sal pela desobediência. A obediência nos leva à bênção. A desobediência nos faz ficar travados debaixo de maldição. Então ela ficou parada. Por quê? Porque ela olhou para Sodoma e Gomorra, o lugar pior da terra para se morar naquela época. Um lugar de prostituição, um lugar de lascívia, de pecados sexuais. Lá todo mundo fazia o que queria, ninguém tinha lei. Mas também a saudade, a vontade de voltar, né? Talvez hoje não seja para esses pecados, né? Isso era o pecado lá de Sodoma e Gomorra. O pecado que a mulher de Ló olhou para trás com vontade de voltar e com saudade. Mas talvez você esteja olhando para trás na sua vida com saudade daquilo que você viveu lá atrás e que Deus já tirou da tua vida, com saudade daquela situação lá atrás que Deus já te libertou, com vontade de voltar no tempo para, se eu tivesse feito aquela outra escolha. E você precisa deixar o seu passado para trás. Você não pode ficar presa. Pare de se apegar ao passado. Sabe por quê? Porque o apego ao passado da mulher de Ló era maior do que o compromisso dela de ir para uma nova vida, de sair daquele lugar e ir para um novo tempo, ir para uma nova vida, ir para ter uma nova história, um novo futuro. Então, aquela vontade de permanecer no passado prejudicou o futuro dela. E eu quero dizer para você hoje, a mulher de Ló, ela queria o que estava deixando para trás. Ela queria aquilo lá. Mais do que aquilo que Deus tinha para o futuro dela. E eu quero dizer para você, vamos romper com o nosso passado. Vamos romper. Vamos olhar para frente. Hoje você está ouvindo essa ministração e talvez o Espírito Santo está dizendo, você está travada. Você está parada porque está olhando para trás. Comece a olhar para frente, para as promessas de Deus, para o futuro que Deus tem para você. Vamos achar todos os nossos valores e vamos ser mulheres diferentes. As pessoas ao teu redor, após esse curso, elas não vão te reconhecer. Então, coloque no seu coração hoje, eu não vou mais olhar para trás. Perdoe o seu passado. Se você precisa pedir perdão para Deus de algo que você fez e que você ainda tem vontade de fazer, peça perdão. Se Deus já tirou da tua vida, se Deus já te libertou, não é para você voltar para trás. Deus nunca se agrada daquele que retrocede. A Bíblia diz que não há prazer no Senhor naquele que retrocede, naquele que volta atrás, naquele que olha para o passado, naquele que vive preso ao passado. Por isso aquela mulher ficou ali. O maior pecado dela, talvez não foi olhar para trás, como a gente pensa, só olhou para trás. Não foi só olhar para o que estava acontecendo. Foi olhar para trás com saudade daquele lugar e com vontade de voltar para lá. Então, a partir de hoje, deixe o seu passado para trás
Libere o seu passado. Peça perdão para Deus, perdoe você mesma pelas coisas que você não viveu e comece a olhar daqui para frente. Comece a viver o novo de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe e Ele vai te fortalecer nesse propósito. Vamos viver o novo de Deus. Amém?